Pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de sustentabilidade do semestre. Serão 2 encontros que nós teremos nesse semestre. Nesse primeiro encontro, nós vamos tratar do tema economia sustentável e no segundo a gente vai falar sobre contabilidade ambiental. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro os objetivos da nossa teleaula, né, de hoje. Conceituar os papéis da economia e da ecologia no mundo atual, né? Como é que a gente vai tratar se existe um conflito ou não entre a economia e a ecologia, apresentar a evolução do pensamento econômico com a inserção da variável meio ambiente. Se a gente lembrar um pouquinho de outras aulas que tivemos em outros semestres, a gente falava de macroeconomia, de microeconomia, sempre tinha uma função econômica que calculava PIB, calculava bem-estar econômico, e era composta por algumas variáveis. Essas variáveis, elas não inseriam dentro daquela equação a variável meio ambiente. E agora a gente vai ver quais foram os movimentos para que ela passasse a inserir isso nos seus modelos. Vamos também apresentar as escolas de pensamento econômico e ecológico e contextualizar os temas com fatos da atualidade. Bom, nosso objetivo principal é o seguinte: possibilitar o conhecimento e a compreensão da forma como a questão ambiental é tratada pela economia, indicando conceitos e mecanismos e instrumentos econômicos para apoiar na melhoria do desempenho ambiental, público e privado. Essa relação entre os agentes econômicos para com o meio ambiente, ela é composta não só apenas de ações públicas do tipo leis que são implementadas ou algo que o governo possa fazer para que entre em prática esse tipo de situação, mas é principalmente também do privado. E esse privado, não estou dizendo só as empresas, eu estou dizendo também nós, consumidores, na questão do consumo consciente, do consumo sustentável, e nós mesmos vamos filtrar muitos fornecedores de bens e serviços de acordo com as nossas escolhas. Então, se nós estamos alinhados a escolher produtos e bens que são economicamente sustentáveis ou biodegradáveis, recicláveis, se nós escolhemos esses tipos de produtos, com certeza as empresas que não os fornecem sairão do mercado. Então, é uma relação que envolve não só a questão pública, mas também a questão privada. Então vamos lá. Quais são as questões principais da economia ambiental? O que a economia ambiental se preocupa? Como incorporar nas avaliações econômicas, as funções do ambiente, considerando períodos de intergerações, ou seja, dentro de determinada geração. Então nós temos lá as gerações Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. Como é que cada uma dessas gerações interage com a questão do meio ambiente e como, né? Podem pensar nas pessoas que vocês conhecem, que são mais velhas, elas têm uma postura diferente da de vocês em relação ao meio ambiente, algo que para vocês é meio óbvio, como do tipo não desperdiçar água, não jogar o lixo na rua, talvez para muitos de outras gerações não seja assim. E como é que é a relação, ou seja, o que é passado de uma geração X, geração Y, para outra? Né? Quais são os conceitos que são repassados? E isso vai influenciar contribuição à qualidade direta e indireta da vida. Lógico, se a gente tiver um ambiente melhor, nossa qualidade direta e indireta de vida vai melhorar. Isso tem contribuição direta com o PIB. Que se eu começo a gerar essa economia verde, essa economia sustentável, ela vai contribuir para o meu PIB? Muito provavelmente sim. Nós temos, por exemplo, produtos econômicos, financeiros, que não existiam em outras gerações. Vou dar um exemplo para vocês. Mercado de carbono. Vou colocar aqui, ó. Crédito de carbono.
E se vocês perguntarem para os pais de vocês ou para pessoas mais velhas, vão perguntar, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. E é algo relacionado à questão ambiental. Econômicas, ou seja, pega hoje as indústrias, os processos produtivos e vê a participação que tem hoje de produtos recicláveis na composição de suas atividades e que tinha em outros períodos da história. Com certeza é muito maior. Manutenção do sistema de suporte à vida. Alguns discordem, como o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que não existe problema de aquecimento global e aquele monte de bobagem que ele geralmente fala. Nós temos sim vários problemas relacionados à questão de como o homem interage com o ambiente. E isso sim está afetando a temperatura de oceanos, está afetando o clima. Você pode ver, a gente tem alguns problemas recentes de chuvas em alguns lugares e secas em outros, que nós não tínhamos antes. Isso é reflexo da mudança que está acontecendo no planeta. Então, se a gente fosse colocar assim, vamos colocar de um lado a economia, de outro lado a ecologia. A ecologia deriva do grego eco, que está ligado ao sentido de casa. A gente já viu lá na definição de economia lá atrás. E logia significa estudo. Estudo da casa, dessa casa, onde eu habito. Então, a ecologia estuda o planeta. Enquanto a economia também tem uma parte, o prefixo eco, que significa casa, de acordo com o grego. Nomia significa manejo ou gerenciamento. É a gestão desta casa. E que a gente entende que a economia está mais ligada a recursos financeiros. Então, como é que eu faço a gestão da casa, com base no estudo que ela é, qual a composição, quais os problemas, quais as características, e transformo isso em recurso financeiro sem destruir a casa. Essa é a condição ideal para se colocar a variável ecologia, meio ambiente, nos modelos econômicos. Eu preciso gerar isso, ganho financeiro, ganho econômico, sem destruir isso aqui. Ok? Mas será que essa relação ela é tão simples assim? Ou existe um conflito entre elas? Será que muitas vezes, para gerar isso, eu preciso destruir esse? Infelizmente, ao longo da nossa história, a prioridade foi sempre gerar este. E não se preocupar com esse daqui. E lógico, gerou um conflito. Gerou destruição nesse cara. E os ganhos, a necessidade de ganhos insaciáveis do mercado. A ecologia estuda a relação do homem com a natureza. E ela pode ser estudada, deixa eu voltar para a cor verde aqui, em algumas fases. Se a gente pudesse dividir essa relação do homem com o meio ambiente, a gente dividiria em 3 fases. Primeira fase, o homem faz parte da natureza e possui uma relação de simbiose. O que isso quer dizer? Ele é a natureza, ele vive com a natureza. Vivem harmonicamente, vivem juntos. Um sabe que precisa do outro para sobreviver. Essa é a relação de simbiose. Depois dessa etapa, o homem começa a enxergar a natureza como uma fonte de ganhos pessoais. E aí tem essa ruptura do homem com a natureza. A natureza se torna apenas uma fonte de extração e consumo, não mais de energia. E a imagem que sintetiza bem é essa daqui. É o homem espremendo o planeta para extrair aquilo que lhe interessa. E aí volta-se para uma terceira fase. Uma terceira fase onde o homem percebe que conduzir as coisas desta maneira gera danos ambientais que colocam em risco a sua própria existência. E ele começa a perceber que precisa se reconciliar com a natureza. Chega à conclusão de que ele não é mais que um usuário temporário da natureza e que deve preservá-la para que seus descendentes, aqui a relação intragerações, os descendentes possam se beneficiar dela. Nessa fase,
passa da passagem de exploração para a gestão sustentável, da irresponsabilidade para a responsabilidade. Então, quando a gente olha aqui, eu vou aumentar um pouco a imagem, nós temos, vou aumentar mais um pouco, nós temos vários itens aqui que são relacionados à economia verde. Então, sustentabilidade de água, reflorestamento, economia de energia, meios de transporte sustentáveis, energias alternativas, aproveitamento de energia solar, lâmpadas mais econômicas e reciclagem. Todas essas atividades visam melhorar esse ambiente aqui, nessa terceira fase. E a economia? Bom, a economia é diferente. A preocupação da economia é estudar como as sociedades administram os recursos. São escassos, eu não tenho recursos à vontade para tudo, principalmente os recursos ambientais, com o objetivo de suprir as necessidades humanas. Na prática, é aumentar o bem-estar. É aumentar o bem-estar dos agentes econômicos. Bens a serem produzidos, insumos requeridos, que geralmente são recursos naturais, como serão produzidos os bens e como serão distribuídos eles dentro da sociedade. Sempre lembrando que o objetivo é maximizar este cara aqui, o bem-estar. Ok? No sistema tradicional de economia, as relações possuem baixa interação com o meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente é só um ponto de coleta de uma parte do processo de geração de riqueza e nada mais do que isso. É uma fonte de retirada, é um processo, é uma etapa de produção. O meio ambiente é apenas um fornecedor, nada mais do que isso, de recursos e insumos, sendo o objetivo final da economia esse cara aqui, ó, atender o consumidor. Então olha para a imagem dessa moça aqui, quantas sacolas, isso aqui tudo é papel, celulose, árvore, e depois que ela compra esses, para onde vão essas sacolas? Vão para o lixo. Né? Então, ou seja, eu derrubei árvores, fiz sacolas que vão para o lixo, né? E depois eu derrubar mais árvores para fazer mais sacolas, para vender mais. Há a preocupação dessa moça com a questão do meio ambiente? Nenhuma, né? E a culpa não é dela, ela foi criada desse jeito. Muitos de nós somos assim. Não é que nós não nos preocupamos com o meio ambiente, mas muitas vezes o nosso modelo de criação, o nosso modelo de formação não foi visando esse tipo de relação. Nós somos consumidores. E a economia, com o passar do tempo, foi mudando suas prioridades. Então, antes, quais eram as prioridades da empresa relacionada ao campo econômico, antes dessa questão ambiental? Primeiro, eu precisava gerar lucro para os acionistas e proprietários. Essas são as partes interessadas, os stakeholders lá. Depois, distribuidores, porque se eu melhorasse a condição para os meus distribuidores, eles teriam margem de lucro, venderiam mais os meus produtos. Fornecedores, precisava conseguir bons preços dos meus fornecedores para aumentar essa margem de lucro. Não só distribuidores, que vão vender mais, e eu aumento a margem de lucro do acionista, que é o que importa. Em quarto lugar, os empregados, e em quinto lugar, os consumidores. Com a inserção da variável ambiente, essa ordem muda um pouco. Né? Primeiro, eu tenho que pensar no consumidor. Isso é o ideal, tá, gente? Não é a regra, mas é o ideal que se fosse assim, para conciliar economia e sustentabilidade. Consumidores atrelando não só o meio ambiente, mas também a saúde deles. Mudar os produtos que forneço. Depois, empregados, relação deles com o meio ambiente e saúde, porque empregados com saúde têm maior produtividade, isso melhora os meus ganhos. Fornecedores, fazendo parcerias e exigindo de fornecedores que tenham aspectos ambientais no seu modelo de produção. Quarto lugar, o distribuidor. E quinto lugar, o acionista. É lógico que se você apresentar esse fluxo para um acionista, ele vai ficar de ver que está em lugar. Para ele não é essa a ordem, nunca será. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês perguntarem para o acionista da Vale o que ele preferia,
se tragédias como a de Brumadinho ocorressem ou diminuísse os dividendos para que fossem feitas barragens mais sustentáveis, mais seguras, eu confesso a você que ele ficaria em dúvida do que responder. Ele não responderia prontamente, olha, melhor não ter lucro ou não ter dividendo e fazer a barragem. Garanto para vocês que ele ficaria em dúvida do que responder, se é que muitos não prefeririam os dividendos. E aí, como é que funciona esse fluxo atual, né? Como é que a gente colocaria a questão da ecologia dentro da economia para o fluxo do modelo que a gente vive? Então, olha só. Meio ambiente fornece os insumos ao processo produtivo e serve como um repositório de resíduos. Então, o meio ambiente vai me dar os insumos para a produção e depois aquilo que sobrar, aquilo que eu não for usar mais, que eu for descartar, eu jogo de volta no meio ambiente. Então, para o modelo de produção eu preciso de capital e trabalho e preciso de recursos naturais, que o meio ambiente me fornece. Junto esses dois aqui e coloco dentro de um sistema de produção. Esse sistema de produção vai me gerar produtos prontos para vender para o consumidor. E também vai gerar alguns resíduos no processo de produção. Esses primeiros resíduos eu já mando para o meio ambiente. Já descarto. O consumidor compra esses produtos aqui que vêm do sistema de produção, mas também compra alguns produtos naturais, como carne, grãos, madeiras para fazer alguma coisa além, compra móveis, enfim. Consome produtos naturais. E do consumo dos produtos que ele comprou feitos no sistema de produção e dos recursos naturais, ele também gera resíduos. E esses resíduos também são jogados aqui. Então, olha só, esses recursos naturais saem daqui e o que volta é o resíduo. Esse é o fluxo que nós temos hoje de interação econômica entre o meio ambiente e a economia. Fornecedor de insumos e repositório de resíduos. Portanto, nós podemos afirmar que a economia acompanha o fluxo dos produtos, de recursos e de capital. Essa é a preocupação da economia. E a ecologia acompanha o fluxo de nutrientes entre os indivíduos do ecossistema, nós, animais, enfim, dos recursos naturais, de resíduos e efluentes, ou seja, tudo aquilo que a gente devolve para o meio ambiente, pensando sempre na manutenção e proteção do sistema. A ecologia vai organizar suas ações pensando em o que pode ser descartado, de que maneira pode ser descartado esses resíduos e efluentes, sem comprometa a saúde do meu sistema ambiental. E a economia precisa incorporar esses preceitos e fazer funcionar, gerando recursos, gerando capital, mas levando em conta essas restrições. A relação entre a natureza e a economia, ela não surgiu da noite para o dia. Até porque a economia não surgiu da noite para o dia. Ela veio ao longo de uma evolução, passando por vários pensadores econômicos, a gente vai ver um pouco deles agora. E essa evolução, para chegar no ponto em que estamos hoje, né, do homem começar a pensar um pouco mais nessa relação natureza e economia, pode dividir em 4 fases. Primeira fase, daquela relação simbiótica, a economia seria possível identificar isso na Idade Antiga até o mercantilismo. Ou seja, o ambiente era uma fonte de geração de riqueza, mas o homem não destruía tanto quanto passou a destruir após isso. Ele era um meio de subsistência, tinha o acúmulo através do mercantilismo, lá do metalismo, né, que está simbolizado aqui nessas moedas, mas não era uma atividade. O próprio capitalismo não tinha sido firmado como um modelo econômico. Ele estava em evolução. E aí, na segunda fase, que é uma fase de indiferença e neutralidade, ou seja, eu não estou nem aí, ou se vai destruir ou não, é parte do processo, não há o que fazer, não há preocupação em relação a isso. Começou com Adam Smith, que é chamado pai da economia, em 1723, ele nasceu até 1790, e ele fundamenta sua teoria econômica a motivação de interesse dos indivíduos. Qual era o interesse dos indivíduos? Era o acúmulo de riqueza.
Adam Smith escreveu o livro Riqueza das Nações, e nesse livro ele trata como as nações poderiam ficar mais ricas e o que simbolizava essa riqueza, que era acúmulo de recursos, acúmulo de terras, acúmulos de ganhos econômicos. E em nenhum momento nos escritos de Adam Smith há menção sobre a questão ambiental. Depois de Adam Smith veio James Mill e ele começa a instituir um novo modelo de questão econômica, que é chamado de utilitarismo, que também não contempla a questão da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, mas ele já vê algumas ações como não tendo utilidade. Do tipo, ele vai usar algum recurso natural, alguma coisa de uma certa maneira que depois vai inutilizar aquela região, por exemplo. Para o Mill, isso já não é útil mais. Então, talvez esse modelo de produção não seja o ideal, porque vai inutilizar determinada área. Já é um pensamento um pouco diferente do Adam Smith. Não é uma preocupação ambiental, mas é uma preocupação em reaproveitamento dos recursos. Na terceira fase, começa a haver um conflito. Um conflito em que eu preciso olhar um pouco mais para a questão da variável ambiental, né? Porque pode restringir o meu campo de atuação. Ou seja, se eu fizer uma produção e um consumo desenfreado, eu posso começar a perder áreas. E Marshall começa a olhar isso um pouco mais de perto. Ele constata que existem fenômenos fora do mercado, ou seja, não é a relação entre as economias dos países, que podem influenciar o comportamento dos agentes. Ou seja, eu começo a destruir determinado lugar, ou produzir em determinado lugar de uma certa maneira que vai me gerar uma externalidade. Aí, só lembrando lá nossas primeiras aulas, entendam a externalidade como efeito colateral. Isso é a externalidade. Ou seja, começo a produzir de uma maneira que vai restringir minha atuação depois. Vou destruir e não vou poder ganhar dinheiro em cima daquilo. Então o Marshall já começa a ver bem diferente dos outros. E na quarta fase, que é a fase de reconciliação, a economia se reconcilia com a natureza e a ecologia, através da adoção conjunta de políticas que atendam aos seguintes objetivos. Primeiro, eu preciso reviver o crescimento econômico. Nesta quarta fase, começam a haver questionamentos do tipo, será que o modelo que eu apliquei até esse presente momento, ele gerou consequências que limitam o meu ganho econômico futuro? Começa a pensar diferente. Mudar a qualidade do crescimento. Não tenho mais crescer só em quantidade, mas em qualidade. Conservar recursos naturais, porque eu vou precisar deles lá na frente. E unir a ecologia e a economia para a tomada de decisão. Gera um novo modelo de relação econômica nessa quarta fase de reconciliação. A gente teria um intervalo, vamos seguir que a nossa aula é gravada. Ao fim da década de 60 agora, do 1960, os economistas do século XX começam a olhar para a questão ambiental. Não, a gente precisa olhar para isso porque não está funcionando esse modelo. E começa o início da evolução do pensamento econômico ambiental. E surgem as primeiras propostas chamadas de ecodesenvolvimento, que é o uso de recursos com tecnologia apropriada. E guardem essa palavra, ela é fundamental quando a gente trata da relação economia e ecologia. Tecnologia vai ser fundamental. Satisfação das necessidades humanas, auto-organização e relação entre sociedade humana e natureza. Isso tudo precisa ser refeito. E a partir da década de 60, eles começam a pensar nisso. No final do século XIX, o crescimento era considerado ilimitado e gerava consequência de excesso de desmatamento e poluição. Como não havia no final do século XIX a preocupação com desmatamento, com dano ambiental e nem com poluição, isso aqui ocorria de maneira desenhada. O sistema era ecologicamente predatório, socialmente perverso, ou seja, quem tinha recurso destruía a seu bel prazer, e injusto.
Porque a destruição de um ambiente que afetava a todos gerava riqueza para quem tinha recursos. Tratava-se de um modelo que provocava vulnerabilidade no ecossistema, até que chegava a certos pontos de esgotamento, obrigando a mudanças profundas. Aqui um lugar que representa bem essa questão de esgotamento, a gente vai ver isso na nossa interação, é Serra Pelada. Ali é uma completa imagem de esgotamento. Tudo destruído. A gente vai ver isso junto lá na nossa interação. Certo, então eu preciso pegar a questão ambiental, colocá-la dentro do modelo e atuar em cima dela. Mas como é que eu faço isso? Bom, primeiro começa com a questão ambiental se tornar uma preocupação. E chamar a atenção para essa questão ambiental começa com declínio de amenidades. Amenidades, entendo, questões de conforto, do bem-estar das pessoas começam a diminuir, porque já estão ocorrendo problemas ambientais, do tipo enchentes, secas e tudo mais. Desigualdades sociais, que começam a causar sofrimento na população. E vem a grande questão. Como é que eu vou conciliar a questão ambiental e a teoria econômica? Porque eu preciso gerar ganhos. As populações estão aumentando, eu preciso gerar mais empregos. As taxas de desemprego no mundo inteiro são altas. E como é que eu vou fazer isso se o meu modelo de produção vai ficar mais lento porque eu preciso me preocupar com questões ambientais? E aí eu começo a ter conflito entre o que é interesse particular, o que é bom para mim, mas ruim para a sociedade, e o que é interesse da sociedade. Talvez não seja tão bom para mim, mas é melhor para a sociedade. Esses conflitos de pensamento ambiental são discutidos através das escolas, que a gente vai ver agora. Escola pessimista, minimalista, coletivista, crescimento zero, austeridade e prioridades públicas. Então vamos dar uma olhada nessas escolas e quem sabe você se encaixa em alguma delas. Primeira delas, escola pessimista. Para a escola pessimista, a degradação ambiental é um problema insolúvel. Para esses caras pessimistas, não há o que fazer. Vai destruir o meio ambiente, não tem o que fazer. Quando ocorre o esgotamento dos recursos naturais, o sistema vai entrar em colapso. Eles baseiam bastante no Clube de Roma, nos relatórios enviados pelo Clube de Roma, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Foi uma reunião de grandes especialistas do mundo inteiro na década de 70, no final, quase na década de 70. E quais as possíveis soluções para esses caras pessimistas? Primeiro, tem que matar metade da população. Tem que reduzir a população, não dá, tem muita gente no mundo e não tem como conciliar isso. Segundo, conscientização de governo e instituições. De que não dá para, sem ter uma mudança drástica, não dá, o planeta vai acabar. E terceiro ponto, esquece crescimento econômico. Hoje a gente precisa de crescimento econômico porque a nossa população está aumentando. Mas se eu reduzir a população, para acessar o crescimento econômico, eu preciso reduzir a população. Então, quem representa bem essa escola é o Hardy. Não sei se vocês conhecem, ele fica falando sempre assim, ó vida, ó céu, ó azar, reclama de tudo, não vê solução para nada, não vê nenhum aspecto positivo, esses caras são os pessimistas. O Clube de Roma, que eu mencionei agora há pouco, foi em 1972, né, o Dana Meadows, que era chefe do MIT, foi contratado pelo presidente do Clube de Roma para ver quais eram os limites de crescimento que o planeta aceitava sem ser destruído. E aí começa uma série de debates sobre quais eram as consequências para o meio ambiente. E no longo prazo, até onde o meio ambiente aguentaria esse modelo econômico. E vários pensadores participaram disso, mas foi a primeira vez que teve uma grande reunião no mundo inteiro para discutir a questão ambiental. E dos relatórios que saíram do Clube de Roma, surgiram diversos pensamentos, inclusive essas escolas. Outra escola é a minimalista. A escola minimalista olhava para além do desgaste ambiental. Para eles não era o desgaste ambiental só que gerava. Ele pensava no impacto social do sistema econômico e
não se limitava apenas à escassez e alocação de recursos. Para eles, o conflito era entre a economia e o meio ambiente. Não era entre esses, na verdade era entre o meio ambiente e os problemas sociais. Olha só esse modelo de acomodação aqui, de habitação, o rio, lixo. Será que isso afeta esse meio ambiente aqui? Será que se não tivesse esse tipo de degradação, de condição social, o meio ambiente seria danificado da mesma forma do que é? Os minimalistas acreditam que não. Então a economia deveria corrigir primeiro os problemas sociais e depois as questões do ambiente. Terceiro, vem a escola coletivista, ou também chamada de socialista. A escola coletivista segue os princípios do coletivismo. Ela acha que se todo mundo pensar mais no todo e menos individualmente, vai ser melhor para a sociedade. Então, alinhados com o pensamento socialista, acreditavam que o capitalismo era o culpado dessa destruição toda. Era o culpado da desigualdade social, era o culpado da degradação ambiental. E por isso, para eles, os coletivistas, o caminho é no plano central. Eles acham que se todo mundo compartilhasse das mesmas coisas, se não houvesse desigualdade, abuso de poder, o ambiente seria menos afetado com isso. Escola do crescimento zero, para esses caras o problema é buscar crescimento econômico. Enquanto eu buscar crescimento econômico, não vai funcionar. Então, para eles, eu preciso cessar o crescimento econômico e buscar tecnologias que façam que a atividade econômica como um todo funcione sem tornar o planeta cinza e destruído desse jeito. Enquanto eu estiver nessa busca desenfreada por crescimento, o meio ambiente vai pagar por isso. Outra escola é a escola da austeridade, que na prática é ser austero, é ser mão de vaca. Para esses caras, o consumo exagerado, o gasto exagerado é o que provoca essa condição de degradação ambiental. A gente compra para descartar, compra para descartar. Então, se a gente comprasse menos, descartaria menos, gastaria menos e geraria danos ambientais menores. E a última escola, que geralmente é o que os alunos mais se enquadram, né, que é a escola de políticas públicas. Para esse cara, o culpado de tudo é o governo. Segundo eles, o governo usa a sua máquina pública. Aqui, por exemplo, na figura mostra 3 para fazer a mesma coisa que essa grandona aqui podia fazer. E segundo eles, a postura do governo, quem tem o poder para mudar as coisas é o governo. Então, se o governo escolhe determinado modelo de exploração econômica, e isso gera degradação ambiental, ele é o culpado disso. Se as empresas poluem o meio ambiente e não se preocupam com isso, a culpa é do governo, que não faz leis para proibir ou para punir as empresas que fazem isso. Se eu tenho construções em áreas regulares, como aquelas da escola minimalista, no meio ambiente, descartando coisas no rio, é porque o governo deixa. Então, tudo está ligado ao governo. Se eu não tenho tratamento de lixo, é porque o governo não faz com que haja estações ou tratamentos de lixo. Para esses caras, o culpado é o governo. Conclusão dessa parte, existem muitas correntes de pensamento preocupadas com o meio ambiente. Então, nós vimos aí 6 escolas. Cada uma delas com um ponto para chamar a atenção. Uns socialistas, outros capitalistas, outro ambientalista. Na prática, elas são diferentes, mas têm um ponto em comum. Todas elas veem a deterioração do meio ambiente como um problema grave. Talvez o caminho fosse juntar esses modelos, né, esses pensamentos diferentes, em busca de uma solução melhor para o meio ambiente. Aqui um pouquinho de exercício. Então, responda corretamente a qual escola está relacionado o pensamento econômico. Então, vamos lá. Os problemas ambientais são resolvidos no redimensionamento do crescimento econômico e do uso alternativo dos recursos na economia. E o segundo é a trajetória do homem em direção à extinção da raça humana é inevitável. Essa aqui é fácil, né? Minimalista. E o primeiro de cima, crescimento zero.
Crescimento econômico, toda vez que falar de crescimento econômico, estamos falando de crescimento zero. E toda vez que a decisão, que o comentário for drástico, gente, gravem isso, extinção, fim do mundo, é sempre o pessimista. Outro aqui. A solução para esta escola é o menor consumo dos recursos naturais para conservá-lo, reduzindo a produção e a poluição. Ó, menor consumo. A solução para essa escola é a realocação dos gastos públicos. Tu falou em público, então seria austeridade, gastar menos, consumir menos. Pão duro, lembra do mão de vaca lá. E gasto público, prioridades públicas. Tudo que envolver questão pública ou de governo é prioridades públicas. Deterioração da qualidade ambiental é um problema inferior se comparado aos problemas sociais. Lembra lá do rio que as pessoas moram regularmente, jogam poluição, geram lixo. E deterioração da qualidade ambiental é consequência da exploração capitalista. Opa, culpou o capitalismo. Então aqui seria minimalista e colivista. Certo? Bom, essa evolução da economia para chegar nesse ponto ambiental, ela passou por alguns pensadores muito importantes. O Quesnay foi um deles. Quesnay era francês e acreditava que a economia seguia um mecanismo biológico, ou seja, tudo provinha da terra. Ele já olhava para a terra como grande fator de geração de riqueza. Mercadorias do gênero agrícola do Quesnay simbolizavam a riqueza de uma nação. Então, se a economia tinha mais terras e mais produção de riqueza agrícola, era mais rica que outras. Ele fazia parte da escola dos fisiocratas. Adam Smith também tinha suas teorias, a gente já comentou dele anteriormente, mas baseada no individualismo. E de acordo com ele, as famílias e as empresas vão sempre tomar as decisões pensando que é melhor individualmente. E tinha uma mão invisível que ajustaria tudo no mercado. Ele também acreditava que a divisão do trabalho proporcionaria ganhos e uma estrutura econômica que maximizasse a riqueza das nações. Era esse o modelo, sempre de exploração, sem nenhum aspecto ambiental. Depois veio Ricardo, que criou a teoria das vantagens comparativas, e ele já começou a olhar o ganho das nações considerando a variável ambiental. Do tipo, para Ricardo, países como o Brasil, que tinham uma área grande de terra e uma capacidade boa de produção, tinham vantagens comparativas em a produção de alguns produtos que não tinha outros países. Então, por exemplo, plantar cana-de-açúcar no Brasil e plantar cana-de-açúcar na Inglaterra. O clima, a terra, tudo isso ia influenciar o resultado de cada uma das nações. Então, Ricardo não se preocupava em proteger o meio ambiente, mas ele já pensava no ambiente como um fator de mudança de produtividade para as nações. Isso já era um grande passo. É colocar a variável no modelo. E depois veio Malthus. Malthus era meio pessimista, assim, né, da escola dos pessimistas, a gente pode dizer. Ele acreditava que essa equação, crescimento populacional e crescimento da produção de comida, nunca ia fechar. Eu sempre ia ter mais população do que produção alimentar. Ele dizia o seguinte, que a produção alimentar cresceria em progressão aritmética. Produção aritmética. E que a população cresceria em progressão geométrica. Para o Malthus, ia chegar um ponto em que a população seria muito maior do que a capacidade de produção de alimento. Qual foi o erro do Malthus? Ele não considerou uma variável extremamente importante. Vou digitar aqui para vocês. Que é, né? Tecnologia.
Malthus não considerou a tecnologia. Tanto é que a gente não chegou nesse ponto. Existem pessoas que passam fome hoje no nosso planeta, muitas, mas não é porque a gente não consegue produzir alimento suficiente para alimentar a todos, mas é porque não há uma distribuição correta desses alimentos. A tecnologia avançou muito, a quantidade de tonelada de alimento por hectare hoje é muito maior do que era na época do Malthus e por conta da tecnologia. E depois vem o Stuart Mill, né? E ele acreditava no seguinte: existia a possibilidade de um desenvolvimento sustentável e ia contra a teoria do Malthus. Então, ele acreditava que as nações poderiam produzir para sua subsistência se elas pensassem na maneira utilitária. Ou seja, se eu produzir desta maneira, eu vou gerar destruição. Se eu gerar destruição, eu não vou conseguir depois manter a capacidade de produção para o futuro. Então, é usar com base na utilidade. Vai me trazer utilidade no futuro? Sim ou não? Bom, depois desses pensadores começam as correntes de economia ambiental. Diversas correntes ambientais foram criadas ao longo do século XX. A gente vai abordar três principais. Primeiro, da economia dos recursos naturais e do ecodesenvolvimento, que pensava no seguinte: priorizar a forma de utilização dos recursos naturais, como é que eu utilizo esses recursos e o que eu posso fazer de diferente. Combater a degradação ambiental, ou seja, tenho pontos e áreas que estão bem destruídas e eu preciso fazer alguma coisa em relação a elas. Não posso deixar do jeito que está. E terceiro, minimizar os riscos de exaustão dos recursos naturais. Eu preciso fazer alguma coisa para corrigir isso. Então, essa economia de recursos naturais, ela já começa a questionar várias coisas. Abordar modelos de produção futura, tentar consertar aquilo que foi destruído e como é que eu coloco em prática ações que sirvam para todos para minimizar a exaustão dos recursos. Exaustão é esgotamento, tá, gente? É acabar com tudo, não sobrar nada. Depois vem a de economia do meio ambiente. Ela iniciou em 1980 e o objetivo dela era alinhar princípios econômicos com sustentabilidade do meio ambiente. Seu pressuposto básico era a alocação de naturais, evitando problemas de poluição. Então, para esses caras aqui, eu tenho que fazer ações diferentes, porque hoje eu gasto de maneira errada. Consumo, por exemplo, mais água na produção agrícola do que deveria, consumo mais insumos naturais próprios do que uso de reciclagem. Então eu preciso alocar melhor esses recursos para melhorar o bem-estar de todos. Se eu não fizer isso, eu vou comprometer a sustentabilidade do sistema. Ok? E a terceira corrente é da economia ecológica. Iniciou no Brasil em 1994 com a fundação da EcoEco, Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Foca sua análise na problemática do uso de recursos naturais e as externalidades do processo produtivo. Tenho que olhar o processo produtivo e ver aquilo que ele me gera de efeito colateral. É esse efeito colateral que está destruindo o meio ambiente. Então, se eu começar a olhar o modelo de produção, o modo de produzir, a partir do efeito colateral que ele gera, talvez eu consiga mudar o processo produtivo e fazê-lo de uma forma que não gere efeito colateral. Esse é o objetivo da economia ecológica. Destaca o uso sustentável das funções ambientais e a capacidade dos ecossistemas em suportar os produtos eliminados pelo sistema produtivo. Ou seja, não cabe mais para esses caras fazer produto que não seja biodegradável. Para eles não tem outro, não serve mais. Embalagem de água, por exemplo, que eu vou jogar e ela não é biodegradável, não há mais espaço para isso. Eu tenho que fazer algo diferente. Meu modelo de produção que gera a garrafa desse jeito, ele está errado. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E para eles, esse é o grande ponto dessa corrente. Eu acho que, na minha opinião, é ideal. Eles entendem que tem que atuar de maneira interdisciplinar. O que isso quer dizer? Colocar ciências para dialogar. Eu não vou poder fazer a gestão econômica só com um economista. Eu preciso de ambientalista, preciso de engenheiro ambiental, engenheiro florestal, preciso de
educadores, porque parte do processo está atrelado não só ao meu modelo de produção, mas também o passo para que eu estou formando. Então, atuar de maneira disciplinar, colocar pessoas que pensam diferente numa mesma mesa para discutir novos modelos, para esses caras é o que funciona. Porque se eu pensar só com um cara, por exemplo, só com um economista, vai gerar problema ambiental, vai gerar desgaste. E aí quando a gente põe no fluxo assim, né, o que era para os economistas o modelo ideal de economia, então eu tenho lá os neoclássicos, que são todos aqueles que a gente viu agora há pouco. Eles buscavam resolver o bem-estar, para eles o bem-estar era alocar melhor os recursos. Se eu fizesse isso, eu ia maximizar o bem-estar dos agentes. E o símbolo perfeito disso era se existisse uma concorrência perfeita. Enquanto houvesse concorrência perfeita, é que a minha economia está perfeita, está funcionando. E para eles isso era chamado de ótimo social. Vejam, em nenhum momento aqui há variável ambiental para eles, nenhum. Para chegar no ótimo, não há uma menção de questão ambiental para esses caras. E aí, quando surge a economia do meio ambiente, ela começa a olhar para algumas crises. Então, olha só a situação desse urso. O gelo derreteu, que ele ficou aqui em cima. E os recursos naturais estão sendo aproveitados de maneira corretamente? Ele começa a se questionar. Será que está funcionando isso? Então, por que o urso está nessa situação? Começa a olhar para a questão energética, como eu gero energia, e a questão ambiental. Então, quando a gente pega alguns modelos de geração de energia, como, por exemplo, energia nuclear, energia termoelétrica, será que esses modelos estão alinhados à questão ambiental? Se eu comparar energia nuclear e energia termoelétrica com energia hidrelétrica e energia eólica, será que as duas têm o mesmo impacto na questão ambiental? Claro que não, né? Economia ambiental surge para avaliar as relações entre oferta e demanda dos recursos naturais e também do bem-estar social. Esse é o papel da economia ambiental. Ok? E aí, quando a gente fala de crise, uma série de crises começa a surgir até que chega um ponto de ser uma crise completa, como está aqui no fluxo. Eu tenho crise ecológica, ambiental, política e econômica. Então, olha só, como é que começaria esse modelo? Primeiro, eu começo com uma crise de escassez de recursos naturais. Então, pensem aqui, vamos pensar aqui, vou até mudar a cor. Vamos pensar aqui numa crise de água. Falta água. Faltando água, cresce a velocidade, diminui a velocidade do crescimento econômico. Porque as empresas usam água no seu processo produtivo, as famílias consomem água, isso vai mudando já o bem-estar. E a economia começa a se encontrar em dificuldade por conta disso. Lembram da seca que teve aqui no estado de São Paulo? Quando começou a usar o volume morto do Cantareira e tudo mais? É um modelo. Começa a ter taxação de água, as coisas ficam mais caras e tudo mais. Começa a acontecer, então, a saturação de alguns depósitos de recursos. É só lembrar lá do reservatório do Cantareira. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Cantareira. Se não tivesse voltado a chover e tivesse usado o volume morto até o final, provavelmente esse Cantareira não existiria mais. As instituições locais, regionais e mundiais começam a apresentar fragilidade no controle. Imagina só, você está sem água e vem a prefeitura te falar alguma coisa, ou te cobrar, o Estado te cobrar alguma coisa. Você vai ouvir da mesma maneira? Então veja, uma crise ecológica, porque faltou água, afetou o ambiente, fez perda de crescimento econômico e no final as instituições regionais, a política perdeu o seu controle. Pronto, tem uma crise instalada. Como é que eu incluo essa variável ambiental nos modelos de análise econômica? Então vamos lá. A inclusão de uma variável ecológica é um grande desafio nas sociedades modernas. Por quê? Porque toda a teoria econômica que foi criada até hoje, ela não contemplava essa variável. A variável ambiental estava fora do modelo de cálculo econômico. E aí, com os recursos cada vez mais escassos, o homem começou a se questionar o porquê
que às vezes a produtividade diminuía, sendo que ele estava pensando sempre em ações para melhorar essa produtividade. E aí ele percebeu que o impacto ambiental existia nesses casos e que poderia, num médio ou longo prazo, afetar a sobrevivência da humanidade no futuro. Foi desenvolvido, então, um sistema de transição ecológica para produtos consumidos pela sociedade. Vamos começar a tratar pelo que é consumido pela sociedade e ver se esse consumo consciente motiva as empresas a fazerem isso. Então, não sei se vocês conhecem isso aqui. A Plant Bottle é uma marca da Coca-Cola, ela faz essa garrafa que está aqui, com fibra vegetal, né? E que essa garrafa é 100% reciclável. É lógico que o objetivo principal da Coca aqui não é salvar o meio ambiente. Ela pegou essa marca Plant Bottle, que tem todas as suas garrafas, de todas as marcas que ela vende, e colocou como um diferencial de marketing. Mas é lógico que a principal preocupação dela não é o meio ambiente, sim. Ela tem preocupação com o meio ambiente, mas não é a prioritária. Ela criou uma marca, essa marca é patenteada, então se eu quiser montar uma fábrica de garrafinhas de água e quiser usar a marca Plant Bottle, eu não posso, porque ela é da Coca. É um ativo da Coca-Cola. Então, qual é o nosso cenário de crise hoje? Eu tenho evolução tecnológica e de crescimento econômico que provoca a criação de um estilo internacional de organização econômica. Ou seja, nosso modelo é para consumir isso daqui. Vocês já trocaram de celular? O que faz com o velho? Quanto tempo dura um celular? 1 ano, 2 anos a gente troca? Quando quebra um aparelho de televisão na sua casa, você leva para consertar e vale a pena consertar ou vale a pena comprar um novo? Então, começa a pensar nisso. A gente vai moldando nossa economia para gerar mais consumo. Os produtos não duram tanto para gerar mais consumo. Além disso, a gente tem uma crescente urbanização, ou seja, quanto maior a urbanização, maior o dano ambiental. Ilhas de calor, efeito estufa e tudo mais. As economias industrializadas pensam em vender e exportar mais desses produtos modernos. E as economias subdesenvolvidas, como a nossa, estão preocupadas em consumir, mas não há ambiental e não há esse planejamento de ocupação ambiental e não há também uma preocupação em tornar essas economias subdesenvolvidas em economias industrializadas. Crises econômicas e ambientais, os desequilíbrios resultantes do modelo atual de desenvolvimento estão baseados em processos produtivos extensivos em recursos de energia fóssil, ou seja, pega os meus modelos de geração de energia, o meu modelo de locomoção de carros, por exemplo, e todos eles usam energia fóssil. Petróleo, carvão, enfim, gás, são energias fósseis. Os bens livres, como áreas florestais, rios e oceanos, são infinitos e capazes de receber qualquer quantidade de resíduos. Esse é o pensamento dos caras. Não, joga no mar, joga no rio, que a natureza se vira. Se continuar fazendo isso, nós vamos ter futuro? Provavelmente não. Existe a possibilidade de novos processos produtivos, que dependam menos de energia e de matéria-prima. Ou seja, a gente pode realocar o nosso modelo de produção, realocar a nossa maneira de fazer as coisas, né, para que a sociedade possa sobreviver mais, a humanidade possa sobreviver mais. E desenvolver novas de energia. A gente vai comentar disso da interação, por exemplo, da energia geotérmica. Vocês me lembrem para eu contar para vocês o que é esse modelo novo de geração de energia. Começou no Japão. O Japão já está com 0,4% de toda a energia dele gerada dessa maneira, né? E que é bem mais sustentável do que os modelos que nós temos hoje. Quais seriam as políticas ambientais? Primeiro, em relação à exportação de bens de capital. As economias industrializadas exportam bens de capital para as subdesenvolvidas e não fazem uma gestão racional dos recursos naturais. Então, nós, por exemplo,
desmatamos para produzir produtos primários para exportar para esses caras, enquanto eles vendem produtos industrializados para nós. Esse modelo aqui está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Eu preciso colocar a produção corretamente ambiental nesse cara e preciso organizar toda essa distribuição desse cara aqui. E quem vai ser o diferencial disso, gente? O diferencial vai ser a tecnologia. A tecnologia ela pode melhorar o desenvolvimento industrial, pode utilizar e difundir o conhecimento tecnológico, pode fomentar empreendimentos voltados à recuperação do meio ambiente, né, áreas de degradação. E quando a gente lê isso, é inevitável não pensar, por exemplo, na Vale, né? O que aconteceu em Brumadinho, o que pode acontecer em outras cidades, como está acontecendo em Ana. Realmente a gente vê que uma das maiores empresas do Brasil não se preocupa com isso, a gente vai falar bastante dela na interação. E qual seria o caminho para o nosso país? Bom, hoje a gente tem uma predominância de petróleo e da hidroeletricidade e uma expansão do gás natural, por causa da bacia do pré-sal. Primeiro passo, redução das queimadas como processo produtivo, isso já começou, e pensar em fontes alternativas de geração de energia, como solar, eólica, etc. E temos alguns desafios à frente. Reestruturar as práticas atuais da utilização dos recursos naturais, criação de novas formas de organização social e novos padrões de produção e consumo. Então a gente precisa pensar em produzir diferente e principalmente em consumir diferente. Se a gente estiver consumindo diferente, as empresas vão produzir de acordo com o nosso consumo. Pensar em planos mais eficientes para superar a pobreza e pensar em maneiras de diminuir a desigualdade social. Resumindo, transformar a estrutura produtiva, recuperar o dinamismo econômico e buscar uma equidade social atual e futura melhor. Esse é o nosso objetivo. Para terminar aqui, mais uns exercícios relacionados à crise. Então, problemas com a capacidade de suporte e recuperação do meio ambiente se enquadraria em crise ecológica. Preocupação com o esgotamento dos recursos naturais frente ao seu uso irracional, crise ambiental. Relação conflituosa dos sistemas de poder com recursos naturais, crise política, sistemas de poder. Problemas sociais enfrentados pela população, sempre falar em população é essencial, crise social. E relação insustentável entre o crescimento econômico, os recursos naturais e a tecnologia, crise econômica. Ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula, nos vemos na interação, aqui estão as referências do material que utilizamos, qualquer dúvida é só me chamar lá no Moodle, né? E a gente se encontra logo na nossa interação. Grande abraço a vocês e até mais. Tchau!